Barçanufo. Depois eu coloco alguma informação sobre ele lá no grupo, se alguém não souber. Quem está falando um pouco desse trecho aí é Eurípides Barçanufo. E ele fala aí sobre 1936 do que viria nos próximos anos. A grande hecatombe nos próximos anos a que ele se refere aí foi a Segunda Guerra Mundial. Quando ele fala aí na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo no contexto histórico do mundo. Se a gente for voltar um pouquinho lá, né, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu entre o ano de 1914 e 1918, onde começou esse boom do espiritismo, né, das casas religiosas, a voltarem um pouco mais os olhos para as grandes catástrofes que estavam acontecendo na época. Isso sem contar das cruzadas, que ele cita lá no início do livro, as outras guerras. Se a gente for voltar entre o ano de 1914 e 1918, trazendo um pouco, né, para nossa vivência, como eu costumo dizer, estava acontecendo o grande estopim da Umbanda, que ocorreu entre 1908 e 1928. O que ocorreu nesse meio tempo? A fundação das outras 7 tendas que o Caboclo das 7 Encruzilhadas pediu que o Zélio fundasse. Então, se a gente for entender, puxar um pouquinho para o nosso lado, a gente entende que o plano espiritual ele já vinha se preparando de alguma forma para auxiliar tantos espíritos necessitados e tantos espíritos, principalmente com os corações endurecidos. E aí a gente chega lá no ano de 1936, quando é narrado o livro, e a gente remete essa passagem, quando ele fala nos anos por vir da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Espiritualmente falando, né, como a gente está tratando de um livro aí mais voltado para os acontecimentos espíritas, foi a fundação de grandes casas espíritas, de casas espíritas renomadas, foi quando Chico Xavier começou a psicografar os livros. E dentro da Umbanda foi entre 1929 e 1944, quer dizer, mais ou menos aí entre o período da Segunda Guerra Mundial, foi quando aconteceu a legitimação da Umbanda no Brasil. Foi quando os umbandistas começaram a ter grandes problemas aí com a Era Vargas, onde ele era contra, né, o pessoal da Umbanda, mandava prender e mandava fechar muitos terreiros de Umbanda, de Candomblé, mas dizem algumas literaturas, né, de pessoas bem conhecidas, principalmente na Bahia, que ele ia se consultar com as grandes Ialorixás baianas. A gente respeita todo mundo aí. Então, esse boom aí da Umbanda foi que começaram a se registrar nos cartórios o nome Umbanda. Os terreiros deixaram de utilizar o nome espírita, espiritismo, e passaram a assinar em seus nomes Umbanda e registrar isso nos cartórios. Então, assim, aos olhos do grande público, né, federativamente falando, foi quando a Umbanda também deu aquele enorme boom. O livro fala que foi um momento em que era um momento de grandes espíritos serem resgatados, acolhidos, socorridos, esse período da Segunda Guerra Mundial. Só que a gente entende que o plano espiritual ele é um só, e ele luta com as armas da bondade emanada pelos espíritos encarnados. Então, é óbvio que a pessoa, quando desencarna, ela tem um pouco mais de afinidade com determinada religião. Então, a gente não pode entender que, nesse momento, os espíritos que necessitavam de aconchego, de colo, até os espíritos endurecidos, que eles iam ser somente socorridos em centros espíritas. Então, se a gente for buscar um pouco da história, relembrar um pouco da história da Umbanda também, foi uma grande época dentro da Umbanda onde surgiram muitas linhas de trabalho. E essas linhas de trabalho também surgiram não só pela diversidade do Brasil, né, Umbanda Religião Brasileira, como também para socorrer muitos espíritos necessitados. Precisava contar um pouquinho desse conteúdo histórico aí,
para a gente